Vamos lá, gente. Boa noite. Quem está acompanhando o livro, viu que a unidade 3.3 e 3.4, né? Hoje a gente termina a unidade 3 e vamos fazer uma atividade no da 3. Nossa, só um minuto. E se a gente tivesse em sala de aula, a gente faria uma dinâmica bem legal que a gente tem lá no laboratório, que eu tenho um quadro grandão lá que os alunos confeccionaram de períodos anteriores, no qual eu tenho uma célula grandona, gigante, eu coloco ela no quadro, né? E aí eu divido a sala em grupos e cada grupo eu dou uma organela, né, da célula eucarionte, né? Ribossomos, lisossomos, centríolo, retículo endoplasmático, eu dou para cada grupo. Aí cada grupo tem 20 minutos para poder se organizar e falar a função daquela organela. E depois, no segundo momento, a gente embaralha tudo. Aí a pessoa vai lá no quadro, cada grupo ia no quadro e coloca a organela lá na figurinha, né? Que a gente cola no quadrinho. E no segundo momento a gente faria o quê? Retirava o nome das organelas e tem as funções básicas de cada organela. O grupo faria a reunião novamente e colocaria a função básica lá no quadro. É bem interessante, mas a gente não tem, quem não tem cão caçar com gato. Então a gente vai fazer hoje de uma outra forma. Por que isso, gente? Nossa disciplina é biologia celular e molecular. Então, a gente estudou até agora sobre a célula, que é a nossa unidade básica, né, do nosso organismo. E depois que a gente conheceu toda a nossa célula, cada estrutura da nossa célula, a gente vai conhecer o DNA, que, modéstia à parte, é a área que eu mais gosto, é muito interessante, e fecharíamos a disciplina fazendo a extração de DNA lá no laboratório, que, se Deus quiser, já vamos ter terminado a disciplina, e aí a gente faz a extração de DNA, e vocês fazem a extração de DNA, eu faço de morango, cebola ou de banana, mas o melhor jeito de visualização é com o morango, tá? Até pela coloração. E se Deus quiser, a gente vai fazer essa prática lá de extração do DNA. Então, se vocês repararem na unidade 3.3 e a 3.4, a gente volta, a gente se remete novamente lá para a unidade 1.1, tá? Que é falando, né, fechando o assunto de célula e das suas organelas. Por quê? Se a gente, repito, quem está comigo lá desde o primeiro dia, né, que a gente falou sobre a célula eucarionte, falamos sobre as organelas, eu falei para vocês o seguinte: imagina que a célula é um organismo no qual cada organelazinha que está dentro da célula, ela exerce uma função específica para a célula funcionar, né? O nosso metabolismo é um metabolismo químico, no qual, o que quer dizer metabolismo químico? No qual tudo que eu vou ingerir, eu vou transformar num elemento químico energético chamado adenosina trifosfato, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos terminar falando de citossol e citoesqueleto, de citoplasma e citoesqueleto, relembrar um pouquinho do que a gente viu lá atrás sobre eles e daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica no qual eu não vou parar na aula que vem para a gente ficar falando de organela, já que essa aulinha era bem pequena, então eu resolvi fundir ela e fazer uma dinâmica, mas aí eu preciso o quê? Quem já está comigo desde o comecinho, né, lá da minha primeira aula, deve ter feito aquele exercício que eu pedi, que era, eu dei no primeiro dia uma célula eucarionte com os numerozinhos, e lá cada numerozinho representava uma organela. E essa organela tinha uma função. Então, alguns de vocês já têm isso pronto, né? E quem não tem, vai fazer esse exercício, e aí a gente já vai trabalhando a unidade 3.3. Então, quando chegar lá, terminar citossol e citoesqueleto,
Eu vou dar os 20 minutos, vocês vão fazer, e aí é hora de vocês falarem. A gente vai corrigir junto e vamos trocar informação e fechar biologia celular, para na semana que vem a gente começar a ver o nosso material genético, nosso DNA e nosso RNA, tá? Então é assim que a gente vai trabalhar hoje, até para ser uma forma mais dinâmica, tá? Eu não ficar repetindo e a gente fechar o assunto, ok? Então, nossa unidade 3.3 fala de citossol e citoesqueleto, né? Lá atrás, a gente já tinha visto um pouquinho do que é o citossol, o citoplasma e o citoesqueleto, né? O citossol é aonde tá embebedadas as nossas organelas e o citoesqueleto é uma estrutura de revestimento ali, é uma estrutura que vai ser, entre aspas, o esqueleto da célula, tá? Daqui a pouco a gente fala mais de citoesqueleto, tá? Aqui, não, isso aqui, ó, gente, eu tirei isso aqui e voltou de novo, tá? Esse slide foi lá para frente, eu esqueci de apagar, tá? Desconsidere isso aqui, que isso aqui é citoesqueleto. Vou passar. Então, a gente, ó, para quem não viu ou para quem não lembra, essa daí é uma estrutura de uma célula eucarionte, tá? Uma célula eucarionte, ela tem, ó, várias organelazinhas ali, ó, núcleo, retículo endoplasmático, mitocôndria, lisossomos, complexo de Golgi, centríolo. Então, cada uma organelazinha dessa, vamos supor, essa estrutura aí é um organismo e cada organelazinha dessa faz uma função. E, como eu sempre falo, se a gente não conhece o que é normal, a gente não vai conhecer o que é patológico, tá? Então, eu tenho que saber todas essas funções da minha célula para depois eu linkar lá na frente, quando eu começar a ver as patologias, com que aquela patologia pode influenciar em alguma organela dentro da minha célula, tá? E o citoplasma, ou citossol, é essa parte ali, ó, que tá na setinha, onde ficam as organelas, o marronzinho, tá? E o primeiro momento ali, o primeiro círculozinho laranja da segunda figura, é a nossa membrana celular ou membrana plasmática. Então, se a gente divide lá a célula no primeiro momento, eu divido a célula em quê? Em membrana plasmática, citossol ou citoplasma e núcleo, né? As organelas vão estar onde? Ali dentro do meu citossol. É assim que é constituída uma célula. Aí o citoplasma. Lembrando aqui, já para a gente já deixar bem alinhado, lembrando que eu tenho células eucariontes, que são as nossas células, são das células animais, são das células vegetais, são as células dos fungos e são as células do reino protista, que são os protozoários. A única célula, e tem um outro tipo de célula, chamada célula procarionte, que se difere dessa célula aí, que é uma célula bem mais simples, né? Que são as células das bactérias e das algas azuis, daquelas algas cianofíceas. E a diferença básica dela é que eu tenho o material genético dessa célula disperso no citoplasma. E já a célula eucarionte, eu tenho um núcleo organizado por uma membrana chamada carioteca, tá? Então, essa é a diferença básica de uma para outra. Diana, obrigada, amor. Oi, já te liguei. E aí o citoplasma, não, é porque seu microfone estava aberto. Aí já basta meus cachorros aqui, ó, vai ficar uma beleza. E aí eu tenho
na minha célula eucarionte, ela possui o citoplasma, né? Onde vai ter lá minhas organelas e o meu citoesqueleto. Citoesqueleto, esqueleto da célula, tá? A localização do citoplasma entre a membrana plasmática e o núcleo. E aí, dentro desse citoplasma, no citoplasma, eu tenho um preenchimento por um material, que isso agora é novo, que é chamado hialoplasma, que é aquela gelatina. O citoplasma não poderia ser, gente, uma estrutura rígida. Ele tem que ser uma estrutura maleável. Por quê? Ali que vão acontecer as minhas reações químicas, ali que vão ter os meus materiais para minhas células executarem cada organela a sua função. Então, o hialoplasma é uma substância, o quê? Rica em água, tá? Mas água não seria uma boa sustentação para aquelas minhas organelas. Então, eu tenho uma substância que ela é um coloide, que é uma espécie de uma gelatina, tipo essa gelatina que a gente faz em casa mesmo. É como se fosse daquela estrutura, tá? Que a gente chama coloide. E aí, esse meio que a gente tem do hialoplasma, olha, ele é rico em quê? Água. E aí, por que ele é rico em água? Primeiro, porque todas as minhas reações químicas precisam de água. Todas as minhas reações químicas são feitas em meio aquoso, tá? Então, ó, 80% de água, enzimas, carboidratos, sais minerais, proteína e RNA. Por que eu preciso de enzimas? Enzimas são o quê? Catalisadoras de reações químicas. O carboidrato me oferece o quê? Energia, né? Estrutura. Os sais minerais são íons que eu preciso para fazer o quê? Essas reações metabólicas. Proteína, por quê? Preciso de proteínas, proteínas de membrana, proteínas carreadoras, né? E o RNA, por quê? Ele vai sintetizar. O RNA, já adianto para a próxima aula. O RNA, ele fica lá dentro do meu núcleo, né? E alguns fragmentos no citoplasma, porque ele vai fazer o quê? A síntese proteica. Ele que vai determinar lá a minha receitinha de bolo que eu vou ter para executar uma proteína que uma organela X, Y esteja precisando para fazer sua reação química, tá? Então, ó, tudo isso, ó, dissolvido nessa solução, que são fundamentais para as minhas reações celulares, tá? Então, eu tenho um meio lá aquoso, chamado, né, de citossol ou citoplasma, onde dentro desse material eu tenho um coloide, que a gente chama de hialoplasma, que é rico nessas substâncias, principalmente de água. Ali, ó, toda a região da célula é compreendida entre membrana e núcleo, né? Onde no meio tá quem? O citoplasma, onde estão as minhas organelas, tá? O hialoplasma ou matriz citoplasmática é de como esse material coloide é feito, tá? Que é esse meio que fica ali com as organelas. Então, ó, é um meio gelatinoso, como eu falei, semelhante a essa gelatina, se a gente fosse analisar, semelhante a essa gelatina que a gente incolor, que a gente faz em casa, tá? Em que o solvente é aquele 80% de água e os solutos são aquelas substâncias orgânicas ou inorgânicas que vão estar dissolvidas na solução.
Quem são essas substâncias? O RNA, os sais minerais, as proteínas, né? Tudo que está ali disponível para a minha organela trabalhar. O que é trabalhar? Executar a sua função dentro da minha célula, tá? E aí esse colóide, ele pode ter dois estados, tá? Ele pode ter o estado de gel, que é um estado gelatinoso, né, que é mais firme, né, uma gelatina mais durinha. E eu tenho o estado sol, que a gente chama que é um fluido, que já é um pouquinho mais de aquoso, de água, né? E aí, por nomenclatura, quando eu tenho, né, esse estado do colóide mais gelatinoso, e ele está na região mais externa, mais próximo da membrana, eu chamo de ectoplasma, e o estado sol, que é o estado mais fluido, ele está mais internamente, mais perto do núcleo, a gente chama de endoplasma. Por que que tem que ser assim? Não tem lógica, né? Entre aspas. Por que que tem que ser assim? Porque tem regiões da minha célula que eu preciso de um meio que tenha mais água ou de um meio que tenha menos água. E como a gente falou também umas aulas passadas, sobre o transporte, né? Quando eu tenho essa diferença muito desse fluido, desse gel, né? A gente também vai fazer o meio isotônico através dos transportes de membrana, tá? Então, eu posso ter uma situação dessa normal, e eu posso ter uma situação onde esse estado fluido ali e o estado gel possa vir a descompensar por algum fator, tá? E a mudança do estado sol para gel e vice-versa permite que a célula realize movimentos. Quando acontece qualquer tipo de alteração celular, por exemplo, que eu precise, por exemplo, mais da minha organela funcionando, que produz energia, que é a mitocôndria, que a gente vai ver mais para frente, eu posso ter uma certa mudança aceitável e vice-versa, de necessidade de mais água por uma reação ou não. Então, isso às vezes acontece em equilíbrio dentro da célula, de acordo com a situação que a gente chama de adaptação celular. E aí, lá dentro do meu citoplasma, eu tenho uma estrutura de sustentação. Por que que eu preciso de uma estrutura de sustentação? Se eu não tivesse um esqueleto, ia ser uma zona, ia ser uma bagunça, né? Essas células não iam ter seu posicionamento certinho. É igual a nós. Se nós não tivéssemos um esqueleto, ia ser tudo uma bagunça. Coração ia para um lugar, pulmão ia para outro. Então, uma estrutura de sustentação, ela serve para sustentar alguma coisa, tá? Então, o citoesqueleto é o esqueleto da minha célula eucarionte, tá? Então, são um conjunto de fibras e túbulos proteicos que são existentes no citoplasma da célula eucariota, né? Eucariótica, eucarionte. E aí a célula procarionte, que é aquela célula que eu falei mais simples, ela não tem essa estrutura, tá? Responsável pela sustentação e pela movimentação das organelas. As organelas não são uma estrutura fixa, né? Nada no nosso organismo é uma estrutura fixa. A gente precisa de estrutura maleáveis, tá? Então, é o esqueleto da célula. Ai, tá começando a travar. Tá? Aí a estrutura, né? Essa organelazinha ali tem a membrana celular no desenho, né? E aí tem, por exemplo, ali uma mitocôndria em cima da membrana celular, né? Tá vendo? Esses filamentozinhos que estão aí, ó, são os filamentos que vão dar origem ao meu esqueleto, tá?
São os filamentos intermediários, microtúbulos e os filamentos de actina, tá? Aí a estrutura do meu esqueleto. Então, ó, é uma rede de proteínas, né, que vão estar lá no meu citoplasma, que vão participar de funções importantes para o meu metabolismo, né, acontecer, que é a minha vida da minha célula, tá? Então, algumas funções, ó, movimento, né, primeiramente, estrutura, sustentação, transporte, contração muscular nas células musculares, funções de diversas células epiteliais, inclusive nas vias respiratórias. Por que que eu tenho, né, esses filamentos e muito no epitélio, por exemplo, das vias respiratórias? Porque eu vou fazer o quê? Contração para expirar e inspirar, tá? Então, eu preciso desse movimento, tá? Para essas células, que são células especiais, que vão trabalhar com contração muscular. Então, célula muscular, eu vou ter essa estrutura também, que vão ser mais especializadas, por quê? Inclusive nas nossas células de todo o meu epitélio, que envolve o meu órgão, para poder fazer o quê? Com que esses organismos consigam expandir e contrair com melhor eficácia, tá? Então, ó, os filamentos de miosina, que é uma proteína muito importante lá na minha contração muscular, né, estão associadas com os filamentos proteicos intermediários e têm uma função também motora, de locomoção. E essa miosina, a gente classifica ela de miosina 1 e miosina 2. A miosina 1 está ricamente presente nas células não musculares, tá? Ela não nas células não musculares, naquelas que não vão fazer ativamente contração muscular, tá? Então, eu tenho essa classe de proteína que eu consigo dividir ela pela sua formação de 1 e 2. A miosina 2, ela desloca de actina em sentido contrário. O que acontece? Eu tenho uma proteína própria lá. Se vocês estiverem vendo sistema locomotor, vocês devem ter ouvido falar nela, actina e miosina, tá? Então, essas duas proteínas juntas, elas vão fazer movimentos em sentidos contrários, aí sim, específica para fazer contração muscular. Então, quando eu tenho esse complexo proteína actina, proteína miosina, eu tenho o quê? Esse movimento de sentido contrário que vai promover contração muscular, tá? E também, né, em algumas situações, vai fazer a movimentação da minha célula, mesmo que não seja a células dos músculos, as células musculares, tá? E a miosina 1 é presente no meu citoesqueleto, estamos falando de citoesqueleto celular, lá na minha célula, nas minhas outras células, que não são células musculares. Aí, ó, eu tenho, tá vendo ali, ó, monômero, né, umazinha, né, tá vendo, ó? Elas vão se unir vários filamentos para formar os monômeros e aí se unir a uma beta, isso aí é só curiosidade, tá, gente? Na beta tubulina, que é outra proteína, e a alfa tubulina, tá? E formar esse esqueleto,
né? Vão se juntando e formando esse meu citoesqueleto. E o filamento intermediário, né? Que já é uma proteína, mas é uma proteína mais fibrosa, mais firme, que também vai estar ali para ajudar o meu citoesqueleto na função de sustentação e movimentação da minha célula. E aí, gente, nós temos lá no meu citoplasma, né? Como eu falei no começo da aula, a gente tem essas organelas, né? E essas organelas, a gente chama de organelas celulares, cada umazinha dela, ela faz uma função. Ela faz uma função metabólica dentro da minha célula. Então, todas elas têm uma função específica, né? Primária, é lógico que tem umas que vão fazer também, além de fazer executar uma função, em estado, né, de estresse celular, ela vai também colaborar, tá? Mas todas essas organelas têm uma função básica, né? Uma função específica dessa célula. Então, o que eu proponho para a gente fazer, né? Primeiramente, alguém não entendeu o que é citoplasma, o que é hialoplasma e o que é citoesqueleto? Tem alguém aí, gente? Sim. Professora, Oi, Cássia. eu fiquei um pouquinho na dúvida da diferença de citoplasma e hialoplasma. Então, o citoplasma é a estrutura que a gente chama. Aquele colóide que está lá dentro, né, aquela gelatina que está lá dentro, a gente chama de hialoplasma. Tá. Entendeu? Entendi. E uma outra dúvida, não tem muito a ver com a pergunta, mas todas as células têm citoesqueleto ou só essas células de contração muscular? Só todas as células eucariontes têm citoesqueleto, Todas os menos as eucariotes. células. Não, todas as eucariontes não. Por exemplo, o neurônio não tem algumas que têm ou não, mas as nossas células musculares, a maioria das nossas células tem essa estrutura de citoesqueleto. Algumas células que não têm, por exemplo, por forma, né, ela tem outras estruturas que são semelhantes de sustentação, tá? Ah, tá. Minha dúvida era essa, se tinha em todas as eucariontes ou não. Não, a maioria delas, algumas não, mas aí tem outra estrutura que vai fazer a sustentação. Por exemplo, lá no neurônio a gente vai ter uma divisão, uma forma dela diferente, no qual eu tenho o corpo celular, tenho os dendritos e tenho o axônio, que é uma estrutura que vai fazer a sustentação para fazer as sinapses, ligação de um neurônio para outro. Mais alguém? Obrigada. Mais alguém? Então, gente, o que a gente vai fazer agora? Quem já fez, beleza. Quem pega lá o caderno para a gente fazer. Mas eu tenho essas 9 estruturas aí que se repetem lá na nossa unidade. Repito mais uma vez, de como é importante a gente saber isso. Se a gente não tiver na nossa cabeça todas essas organelas e cada função, a gente não pode dar sequência para conhecer nosso material genético, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas 9 organelas aí, né? Colocar no caderno, num pedaço de papel, que seja, né? Depois passa para o caderno. E a gente vai falar sobre cada uma organela dessa e sua função. Só que agora, gente, eu queria fazer uma coisa mais dinâmica. Vocês vão fazer, a gente pode dar um tempinho, 15 minutos, 20 minutos, aí vocês me dão um ok, e aí a gente vai fazer a correção para fechar a unidade 3.4. Pode ser assim? Ok.
Tem alguém, deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui que nunca assistiu às minhas aulas presenciais? Todo mundo aqui assistiu aquela nossa primeira aula lá, primeira e Eu, segunda professora. aula? A Maria Eduarda não, né? Maria Eduarda Barros, que tem a outra. Então, Maria Eduarda, você não fez essa atividade lá, né? A Não, eu primeira. entrei faz pouco tempo, eu entrei nesse semestre ainda, no final. Então vamos fazer agora, tá? Vamos lá, gente, vamos fazer essa atividade e vamos corrigir, tá? Vamos fazer junto aqui, vou dar um tempinho para vocês fazerem, e aí a gente vai falando de uma a uma. Pode ser assim? Pessoal, falem comigo. Vocês querem aula interativa ou querem aula só eu falando? Pode sim. Pode ser sim. Vamos, então falem comigo, gente. Ai, porque eu já Vamos tava... fazer Vamos fazer uma coisa mais dinâmica. Nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar essas organelas, peguem um papel, peguem uma caneta, como se a gente estivesse em sala de aula, tá? Aí vê lá, centríolo. Centríolo tem uma função importantíssima. E aí depois eu vou passando uma por uma para a gente fechar o assunto de biologia celular. Não vamos mais voltar em célula, pelo menos não nesse semestre, tá? E aí a gente encerra celular para a semana que vem a gente, pegar em material genético, que não é fácil. Então a gente foi até bom a gente já adiantar, porque o material genético é muito detalhezinho, mas é muito gostoso. Porque aí agora você, da parte da aula que vem, vocês vão entender como é feito o mapeamento genético, como é feito a síntese proteica, o que é um gene, o que é um cromossomo, né? A gente vai aprender essas coisas, então vamos ficar com um tempo bastante confortável para a gente poder fazer essas aulas, tá? Então, assim, não tinha lógica eu vim na aula que vem e a gente ficar falando da mesma coisa. Se a aula da unidade 3 era bem curtinha e era uma coisa que a gente já conhece. Então, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é importante. Isso aqui eu tenho que guardar para a vida toda, tá? Então, vamos lá, certinho, são 7h39. Quando for 8 horas, a gente vai corrigir uma por uma. Mas aí é o que eu falei, tem os nomes aqui, eu vou chamar pelo nome, né, de brincadeira, né, lógico, para a gente participar e para a gente ir falando, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês já vão guardar isso como revisão, tá? Por quê? Aí quem anotou só um pedacinho já vai anotando o que eu estou completando e o que os colegas também estão completando. Aí a gente fecha celular, ok? Tá bom, professora. Então vamos lá, trabalhando.
falar. Está com mudo. Não dá para escutar. Diana, 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 Oi, não sou eu que estou com o microfone ligado, eu estava desligado, professora. não, uma de vocês entrou agora, é isso? Ah, é outra Diana, perdão, tem duas Dianas. Não é Diana Caroline, não, é Diana Francisco. Tá, obrigada. Tadinha, ela tá saindo porque ela acha que não está escutando a aula, gente. Micaele, você está me ouvindo? Micaele, você está me ouvindo? Micaele?
Pessoal que chegou agora é o Iliane e a Micaele. A gente está fazendo uma atividade para corrigir às 8 horas, que é pegar essas organelas celulares e dizer a função de cada uma delas, ok? Professora, a moça que a senhora chamou aí agora, ela falou que está ouvindo, só que o microfone do notebook dela está ruim. Tá bom, obrigada. Nada.
Oi. 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 Podemos, gente? Sim. Sim, então vamos lá. Primeiro, qual é a função da primeira organela centríolo? Se eu estivesse em sala, eu ia falar assim, valendo 100 pontos. Aí todo mundo ia responder. Vamos lá, gente. Celular. Oi? Divisão celular. Divisão celular. Então, centríolo, mas ele vai fazer o que na divisão celular? Eu gosto de resposta completa. Ai, ele Formação trabalha das filas e na flagelos. cromatina, não é, Nami? Mitose, meiose, professora. Isso, ele vai isso mesmo, ele vai participar do nosso processo de quê? Divisão celular. Nosso processo de divisão celular, ele é feito com mitose, né? Célula de multiplicação, células somáticas, né? E as células gametogênicas, que são a mitose, tá? Que a gente vai falar bastante dela na biologia molecular, tá? E o que ele faz? Ele faz a formação do fuso acromático, né? Que aquele vai virar como se fosse aquele esqueleto, só que um esqueleto para quem? Para os meus cromossomos. Para aí sim eu formar duas células filhas na divisão celular mitose e 4 células no processo de divisão celular chamado meiose. Tá? Então, na divisão celular, ele é a primeira estrutura a aparecer, tá? Quando há o processo de divisão celular, ele vai lá, ó, todas as organelas vão sumir, os centríolos vão se abrir, né, para a formação do fuso acromático, e na última fase da mitose e da meiose, ele vai fazer o quê? Estrangular, né, para a formação de outras 2 novas células, ok? Também está presente no processo também de outras células que precisem, né, de flagelos e cílios. Mas para nós, de muita importância, é saber que o centríolo vão participar dos 2 processos de divisão celular. Alguma dúvida? Não. Ribossomo já está aí, né? Ribossomo já está aí, né? O que o ribossomo faz? Síntese de proteína. Síntese de proteína. Estela, eu tenho síntese de proteína. Eu tenho eu tenho ribossomos na célula eucarionte, na célula procarionte ou somente na célula eucarionte? Alguém ajuda aí a Estela, quem sabe? Vamos lá? As duas. Nas duas Professora, células. cortou, eu não consegui ouvir. Nas 2 células, gente. Ribossomos é a organela que vai estar presente tanto na célula eucarionte, tanto na célula procarionte. Por quê? Porque em ambas as células, lembra que eu falei para vocês? Tudo é proteína. Para eu ter qualquer tipo de metabolismo celular, eu tenho que ter proteína. Então, ribossomos vai estar presente nas 2 células. É uma organela comum, tanto para a célula eucarionte quanto para a célula eucarionte. Ok? Qual é a próxima aí? Alguém anotou? Para mim não passar os slides, vocês ficarem colando. É o retículo endoplasmático rugoso. Então, vamos lá. Para que serve o retículo endoplasmático rugoso? Transporte de proteína. O que mais? E o retículo endoplasmático liso? Lipídios. Onde há a produção dos lipídios. Produção de lipídios.
Produção de moléculas de lipídios. Então, antes de eu passar o slide, o rugoso ele tem a presença de qual é? Vou formular melhor. Qual é o retículo? Qual dos dois que ele tem a presença de uma outra organela? O rugoso ou o liso? O rugoso. O rugoso. Tem os O ribossomos. liso. Que está presente. Eu acho que é o liso. É os ribossomos. Não, ó, vamos lá. Retículo endoplasmático rugoso, ó, na parede dele eu tenho quem? Os ribossomos. Tá vendo esse, ó, o desenhozinho aí, ó? O rugoso tem essas bolinhas aí, ó. Essas bolinhas que estão na figura lilás. O rugoso, ele tem na sua parede ali, né? Ele tem a organela ribossomos, tá? Então, ó, ali, ó, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, tá? Porque ele tem na sua parede ali ribossomos. Então, ele, logicamente, a gente já associa ele à produção de quem? De proteína, tá? Mas ele também tem outra função, porque ele vai lá armazenar. Lembra que eu brinquei com vocês que eu falo que a gente vai produzir e mandar para uma bolsinha que a gente chama de complexo de Golgi ou complexo golgiense? Então, o retículo endoplasmático, ele vai fazer o quê? Produzir as proteínas, né, ali pelo ribossomos e joga lá para a bolsinha, transporta lá para a minha bolsinha, que a gente chama de complexo de Golgi, armazenar, tá? E o retículo endoplasmático liso, não granuloso, né, ou agranuloso, ele vai ser responsável pela produção de lipídios. Ok? Ok. Ok. Era. Ok. Complexo de Golgi, ó, é a nossa bolsinha, né, que a gente chama, pequenas bolsas, que vão armazenar e descartar substâncias, tá? O retículo endoplasmático, gente, ele também serve, né, vocês vão ver lá na disciplina de imunemato, quando a gente tem um processo de adaptação celular. O que é um processo de adaptação celular? Vamos imaginar, se tudo que a gente tivesse, né, se toda a toxicidade que a gente tivesse na célula, mesmo que seja pelo próprio metabólico que a célula vai excretar, aquilo que ela usou na reação química e não serve, né, eu tenho mecanismos dentro da minha célula de fazer esse descarte. Então, a segunda função do complexo de Golgi seria essa: descartar alguma substância ali que não é interessante para a minha célula. Embora a célula, a organela aí, a próxima que a gente vai falar, que é o lisossomos, que seria, entre aspas, o estômago da minha célula, ele faça esse papel primeiramente, que é o processo de quê? Digestão celular, tá? E aí, o lisossomo, gente, ele faz um processo de quê? De apoptose, tá? O que é apoptose? Ele vê ali o que não está prestando dentro da célula, né? E faz o quê? Engloba e digere, tá? Porque ele é rico em enzimas digestivas, tá? Então, repare, tudo vai funcionando de uma forma como se fosse um organismo mesmo. E cada um vai fazendo uma função para o meu metabolismo funcionar. Ok? Ok. Ah, essa daqui. Não, essa daqui eu vou até voltar. Mitocôndria. Respiração celular. Produz energia, faz a respiração celular para gerar ATP. Mais alguma coisa? Vamos lá. Essa aqui é a organela que vocês não podem esquecer nunca. Vamos lá, mais alguém?
Vamos lá, Apenas gente. em células eucarióticas. Oi? Fala mais alto. Apenas em células eucarióticas. Sim, sim. Todas essas organelas que a gente falou, exceto ribossomos, só tem nas células eucarióticas, na célula eucarionte, tá? Vamos lá. Essa organela, eu nunca posso me esquecer dela na vida, tá? Porque é ela que vai fazer a produção de energia, de ATP, que é a nossa moeda energética, né? Eu brinco com vocês assim, meu organismo trabalha com dólar, não trabalha com real, não trabalha com euro, ele trabalha com adenosina trifosfato, é ele que move ali o mercado financeiro da minha célula, é bem assim. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse processo? Primeiro, eu chamo esse processo de respiração celular, né? Eu chamo esse processo de respiração celular, no qual, o que vai acontecer? Quando tudo que eu vou ingerir, eu vou transformar em energia química, né? Que é essa energia que eu tenho 38 ATPs. Ao final, e 38 ATPs de produção e 36 de saldo, porque para fazer essa reação eu vou gastar 2 moedas energéticas. Sim, mas isso é só por curiosidade. O que acontece lá dentro da minha mitocôndria? Acontece que tudo que eu vou ingerir, né, o meu hormônio ali que eu comi uma feijoada, eu vou pegar aquela feijoada e vou degradar e vou ter moléculas de menores, que são moléculas de glicose. Além da gordura, tudo a gente vai, né, cada um pro seu quadrado. Mas a glicose, ela vai para essa organela. E dentro dessa organela, eu vou fazer um processo de respiração celular, que é quebrar uma molécula de glicose, que tem 6 carbonos, em moléculas menores, tá? Até eu ter a produção de ATP, adenosina trifosfato. E aí eu faço este processo de quebra por três fenômenos. Primeira quebra, glicólise. Segunda quebra, ciclo de Krebs. E terceira quebra, cadeia fosforilativa. Então, ao final dessas 3 reações, eu tenho 38 ATPs, mas gastei 2 nessas reações químicas e libero 36 para as minhas células funcionarem, para a minha célula funcionar, tá? Então, por exemplo, ali, eu tenho numa célula que eu preciso de muita energia, eu preciso muito dessa organela. E aonde eu preciso de muita energia? Nas células musculares. Então, minhas células musculares são ricas em mitocôndria. Ok? Ok. E os cloroplastos? E os cloroplastos, gente? Armazena a cloropina. Nós temos cloroplastos, gente? Não, né? Não, né? Só células vegetais. Nós não somos vegetais, né? Então, os cloroplastos, tudo que eu falei, né? A respiração celular da minha célula vegetal vai ser feita por uma organela similar à mitocôndria, tá? Só que ela vai usar o quê? Ela não vai usar a glicose, ela vai usar o quê? A luz, né? A luz solar. Então, ela vai fazer um fenômeno que a gente chama de fotossíntese. Então, entre aspas, o cloroplastos vai ser a mitocôndria da minha célula vegetal para produção de energia. Ok? Professora, então as células vegetais não têm mitocôndria? Não, elas têm cloroplastos. Tá. Que exercem a mesma função, só que para quem, né? Ela vai ter a produção
para a célula vegetal e a mitocôndria para a célula animal, tá? E aí eu vou utilizar o quê? Fotossíntese. E a última é o quê? Peroxissomos. E aí? São organelas presentes nas células vegetais e animais? Sim, mas para qual é a função dos peroxissomos? Armazenamento de enzimas? Sim, também. Ah lá, ó. Os peroxissomos, gente, eles são ricos em enzimas oxidativas, né? Eles auxiliam, né, o meu processo ali de respiração celular e auxilia também para qualquer toxicidade que essa célula vai sofrer por algum resto do metabolismo da respiração celular. E as enzimas oxidativas, elas também vão fazer o quê? Parecido com as minhas organelas lisossomos. Elas também vão participar um pouco secundariamente a nível de digestão de algumas substâncias que vão estar lá no meu citoplasma, tá? Então, é uma organela envolta por uma membrana que possui no seu interior enzimas de oxidação, oxidativas. Gente, alguma dúvida das organelas? Não. Deu para entender. Maria Eduarda, que chegou agora. Maria Eduarda, deu para dar uma clareada? Você que chegou agora? Deu? Uhum. Então, gente, olha só. Tudo isso que a gente estudou até agora, né? Embora seja uma disciplina, né? Uma disciplina básica, que muitos de vocês já viram lá na biologia, nossa, isso e aquilo, mas se eu não entendo o meu metabolismo celular, eu não passo nem para o segundo período. Porque eu gosto muito de pegar essa disciplina, porque a gente tem que conhecer o íntimo daquela célula, né? O fisiológico de como ela funciona, para a gente lá na frente entender toda a patologia, tá? Se a gente não conhece célula, se a gente não conhece estrutura celular, de como a gente vai se adaptar a qualquer agente, a qualquer antígeno, a qualquer produto tóxico, a gente não tem como seguir em frente para entender as patologias, tá? Então, é muito importante que isso aqui, tudo que a gente estudou sobre metabolismo até agora, quem são as proteínas, né? Que a gente vai voltar muito agora em biologia molecular a falar de proteína, por isso que a gente não foi tão a fundo, porque agora a gente vai falar realmente como é formada uma proteína, né? Como o DNA vai transcrever lá para o meu RNA e ali eu vou ter uma proteína se eu não tivesse conhecido quem vai fazer a síntese, que é o ribossomos. Se eu não entender quem vai guardar essa proteína celular ali, por exemplo, que é o retículo endoplasmático rugoso, e assim por diante, tá? Então, gente, dúvidas ou falem agora ou cale-se para sempre em relação a celular. Semana que vem a gente já vai ver núcleo, DNA e RNA. Dúvidas, gente? Não. Gente, então, por hoje é isso, tá? Não esqueça. Ah, outra coisa, trabalho, tá?
Quero elogiar primeiro, falo mal, mas depois eu falo que foi bom. Recebi muitos trabalhos muito bons mesmo, assim, nas normas, bem formatado, com conteúdo, com bibliografia, né? E é isso que é legal você ver a evolução de vocês, mesmo nessa condição adversa que a gente está vivendo hoje, tá? Legal, parabéns para alguns alunos que realmente se adequaram e estão levando a sério o mesmo estilo de ensino, né? Que a gente não era o que a gente queria, mas o que está sendo apresentado no momento. Lembrando que eu corrijo, gente, aqui, ó, todas as minhas turmas, eu corrijo o trabalho, tá? E aí, eu não vou falar nome, porque eu não vou ser antiética, mas o prazo que eu dei é até amanhã, e eu tenho biomedicina, quase tudo ok, tá? Tem 3 alunos que não me entregaram o trabalho, tá? Não sei se estão aqui. E a enfermagem, eu tenho bastante aluno que falta me mandar trabalho. Gente, então vamos trabalhar com datas, tá? Então a data foi dia 6, então eu peço, por favor, quem não me enviou o trabalho, me envie até meia-noite. Quem quiser ser muito cruel comigo, mas seja até meia-noite de amanhã, tá? Porque eu tenho que lançar e eu tenho que ler esses trabalhos para poder avaliar e jogar no sistema, tá bom? Quem não recebeu também o meu lá, recebido, né? Tem uns que levaram, recebido, trabalho excelente, isso. E tem uns que eu tive que salvar, ainda não li todos, né? Que são muitos. Aí eu coloquei lá só que eu recebi o trabalho, tá? Mas, por favor, me mandem até amanhã, ok? Combinado? No portal, professora, a senhora colocou? Oi? Eu também Foi no enviei portal. pelo portal. Gente, me envia por e-mail, por favor. Porque sabe por quê? Eu pedi por e-mail, porque no portal, às vezes não aparece para mim, eu não consigo ler o trabalho. Tem como vocês me reenviarem por e-mail, pro meu e-mail? Tá, eu mando de novo. Eu mandei ontem pelo portal. Eu reenvio outra vez, então. Faz esse favor. Se não conseguir, não tem problema, eu vou pelo portal, tá? Mas tentem me mandar pelo e-mail, porque o e-mail eu já pego, já salvo na minha pasta, já consigo, no tempo livre, consigo ler, entendeu? Para poder avaliar melhor e para poder dar um feedback para vocês depois, se tá legal, entendeu? Fica melhor para mim. Se não conseguir, não tem problema, eu vou pelo portal. Acho que dá sim. Terminando a aula aqui, eu já reenvio. Tá bom, então. Mais alguma dúvida, gente, sobre trabalho, sobre tudo? Professora, eu falei com o Túlio e ele pediu para falar com você sobre o trabalho e prova que eu pedi. Maria Eduarda, ele me passou sim. Faz o seguinte, me manda um e-mail, por favor. Pega o meu e-mail aí, colegas. Você é da biomedicina, né? Isso, biomedicina. Da biomedicina. Manda para mim. Você tem um acesso a representante? Eu já tenho o seu e-mail já. Então, qualquer coisa você pede o meu WhatsApp para ela e fala comigo, tá? Porque seu caso é um pouco mais particular, tá bom? Tá bom, então. Tá bom, então. Então, tá Obrigada. bom, gente. Beleza, vou baixar a aula aqui, já vou deixar gravada lá para os colegas que não puderam assistir. Então, até semana que vem, se preparem, que vem biologia molecular aí, mas é muito legal, gente. Não é porque eu trabalho com biologia molecular, não, é porque é muito interessante. Tá bom? Até a próxima aula. Quem não tiver dúvida, tá dispensado. Quem ainda tiver, pode ficar aí. Boa noite, professora. Até semana que vem. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa semana, né? Ainda estamos no início. Vou parar de gravar aqui, peraí.